Falar do Fernando Chassel não é muito fácil não. Por quê? Porque, além de mestre, ele foi um grande amigo. Então, além de paisagismo, ele me ensinou muitas coisas com relação à própria vida. Eu conheci Fernando Chassel através da ABAP. Ali ele já veio do Rio de Janeiro, ele já tinha toda uma clientela e eu estava começando ali sozinho e eu me espelhava muito nele como uma grande figura. Mas quando eu comecei a dar aula na PUC de Campinas em 1977, eu tinha praticamente recém saído da faculdade e eu estava muito inseguro. Aí não tive dúvida, bati lá na porta do Chassel e pedi para ele dar uma olhada no programa de ensino para eu poder apresentar para a faculdade. E o que ele falou foi espetacular. Falou: Abud, um programa de ensino você pode escrever o que você quiser. O que interessa é a forma como você vai dar essas aulas, como é que você vai envolver os alunos. E isso ele sabia muito bem. E ele tinha uma didática muito interessante. Ele fazia vários cursos que ele chamava entre a gente de cursos caça-níquel. Então essa foi a primeira grande lição que eu tive do Chassel. A forma do desenvolvimento daquele conteúdo é muito mais importante do que o título da aula. Eu encontrava muito o Chassel na ABAP. Ele foi presidente e eu estava sempre ali também ajudando. Então a gente tinha um relacionamento muito amigável. Inclusive, meus primeiros trabalhos eu sempre levava para ele dar uma olhada, ele comentava, mas sempre no sentido de me entusiasmar, sempre no intuito de prosseguir, de melhorar. E nesse sentido, para mim, era um aprendizado fantástico. Chassel desenvolveu o trabalho em todas as escalas, desde lotes, em residências, em condomínios verticais, até a escala que para mim foi a mais importante, que foi a escala do parque, a escala urbana. E ele trabalhou fantasticamente, juntamente com o professor Luiz Emídio de Melo Filho, com quem ele foi sócio por 8 anos. E dessa associação eles cunham um conceito muito importante, que é a ideia de ecogênese. Tão importante que Chassel chama o seu livro de trabalhos de paisagismo e ecogênese. Que eu tenho a honra dele ter autografado o seguinte: ao arquiteto paisagista das Arábias, querido amigo Benedito Abud, com todo o meu respeito e admiração. Fernando Chassel, 2006. E eu vou ler aqui o conceito dele de ecogênese. Ele escreve: é evidente que recriar um ecossistema é impossível, uma vez que, mesmo num processo de regeneração natural, as atuais situações morfoclimáticas conduziriam a situações climáceas distintas daquelas em que, há cerca de 4.000 anos, no Holoceno, os ecossistemas se estabeleceram. A ecogênese, então, deve ser entendida como uma ação antrópica, ou seja, feita pelo homem e parte integrante de uma paisagem cultural que utiliza, para a recuperação dos seus componentes bióticos, associações e indivíduos próprios que compunham os ecossistemas originais. Traduzindo, é você ter uma área degradada e você buscar o restauro desse ecossistema através da mão do homem. Bem, esse livro é simplesmente obrigatório para quem quer se dedicar à arquitetura paisagística. Aqui ele mostra vários trabalhos, a grande maioria nessa escala de parques urbanos, de recomposição de ecossistemas, ou seja, trabalhando a ecogênese, e vocês vejam que beleza de trabalho. Então a gente vai começar a ver o livro Paisagismo e Ecogênese. E esse é outro exemplar com outra dedicatória ao Bené, no Rio Ibenê, em São Paulo, a quem admiro e considero como um irmão, Fernando Chassel. Bem, aqui fala dos 45 anos da obra do Chassel, tem todo o prefácio, enfim.
E ele faz uma coisa bem interessante, que é falar dos ecossistemas litorâneos, manguezais e restingas. E aqui já começa uma curiosidade. Essa foto, por exemplo, é da Rosa Clias. Assim como outras, como essa aqui, essa também é da Rosa. Bom, mas ele começa o livro com o Parque da Gleba-E, que obviamente é um projeto bastante emblemático na carreira dele. Aqui é a península, que é a Gleba-E praticamente pelada, né? Quando no início da urbanização. Aqui já aparecem então os primeiros plantios, aqui também a recuperação aí do mangue, da restinga. Essas duas fotos também são da Rosa. E aqui a gente já começa a ver a parte de recuperação, mas também a parte de uso. Como a gente vê nessa foto, com esse banco, esse caminho de areia, uma coisa muito singela para não agredir o meio ambiente. E esse espaço, quando a câmera sobe, a gente consegue ver aqui o mangue já praticamente recuperado, essa área de uso, a lagoa e os prédios da Barra da Tijuca ao fundo. Depois ele vai mostrar o Parque de Educação Ambiental Professor Melo Barreto, também junto à lagoa, uma área de recuperação que ele vai trabalhando. Aqui aparece bem o desenho de todo o parque, outra foto da área das bromélias, o mangue, o desenho sinuoso de areia junto com a composição da vegetação, aqui algumas plantas em destaque, esses ananás em primeiro plano. Depois ele vai falar do Parque Fazenda da Restinga, também é uma área junto à lagoa. Aqui está o projeto e aqui a foto da recuperação da área e já aparece então a construção do Città América ali na Barra da Tijuca, junto à lagoa. Os prédios já praticamente prontos nessa foto e aqui a gente vê a área do parque. Aqui aparece uma torre de observação e depois ele vai mostrar a Via Parque, o desenvolvimento do trabalho, mais fotos do trabalho, perspectivas. Depois, o próximo trabalho é o calçadão ecológico do Rio Office Park. Aqui, os jardins de bromélia, as pontes de madeira, outras imagens. Aqui o projeto na página dupla, a implantação do projeto. Continuando, ele fala do Parque Municipal Ecológico Marapendi. Aqui aparece o projeto, um close do projeto e aqui já uma foto da implantação do parque. E para terminar, ele faz uma proposta paisagístico-ambiental do Clube Malibu. Aqui aparece então o clube, o projeto, enfim, é um livro básico para quem quer estudar arquitetura paisagística no Brasil. Para conseguir toda essa vegetação da restinga, Chassel fazia um trabalho junto a viveiros para poderem reproduzir todas essas plantas e conseguir essa paisagem fenomenal. Um dos seus trabalhos bem emblemáticos é a Gleba-E, que eu estou mostrando aqui. E por que eu acho emblemático? Porque era uma península completamente pelada e aqui ele faz todo um trabalho de regeneração, principalmente das bordas junto à lagoa. E ele consegue restaurar grande parte desse ecossistema, principalmente a atração da avifauna, que praticamente já não tinha mais nessa região. Existe um livro específico do Parque da Gleba-E que eu acabei perdendo, mas eu tenho esse outro aqui que eu quero mostrar para vocês, que também resgata esse assunto. Então vamos dar uma olhada? Esse é um livro editado pela Carvalho Hosken, que é a evolução dessa península, onde o Parque da Gleba-E se insere. Abre o livro com uma foto do Dr. Carlos Carvalho e toda a recuperação dessa área até chegarmos no estágio atual. Então essa é toda a história e aqui o histórico do parque.
A gleba é completamente despida e todo o trabalho de recuperação também aparece nesse livro. E eles vão discutir o que eles chamam de um contínuo paisagístico, que é bem interessante. Fotos mais específicas, e aqui aparece o Fernando Chassel entre a vegetação. No final, aparece essa foto mostrando as garças que estão voltando numa área que estava totalmente degradada e agora recuperada. Quando eu fui lançar o meu livro Criando Paisagens, não tive dúvida, pedi para o Chassel fazer a apresentação. E ele foi muito simpático e escreveu de uma forma muito bacana. Ele começa assim: Criando Paisagens, Guia de Trabalho de Arquitetura Paisagística, é um livro brasileiro que busca transmitir a brasileiros métodos e técnicas da arquitetura da paisagem. E por que isso é importante? Porque Chassel tinha passado por uma experiência de ensino muito interessante lá em Montreal, no Canadá. E as coisas são bastante diferentes. Lá nós temos neve, aqui não. O clima é completamente diferente, a insolação, a cultura também. Então, quando ele lê o livro, ele reconhece essa brasilidade que me deixa muito feliz. Aqui ele fala também que ele acompanhava o nosso trabalho desde a época em que eu fiz o projeto de paisagismo do Parque do Jaraguá, juntamente com Sueli Suchodolski. E termina dizendo: sua experiência no exercício da profissão ao longo desses últimos 30 anos aparece claramente em seus textos, nos quais é transmitido ao leitor os conceitos básicos projetuais do paisagismo, o uso de ferramenta, de materiais vegetais e minerais. E assina: Fernando Chassel, arquiteto paisagista, ganhador do Golfinho de Ouro na categoria Arquitetura, Urbanismo e Paisagismo. Para mim isso é muito bacana e me sinto muito honrado. Bem, num vídeo curto é muito difícil a gente dizer tudo o que aprendeu desse grande mestre, dessa grande pessoa. Mas quero confessar que Chassel era uma pessoa vibrante, sempre entusiasmado, topando todas as paradas, sempre disposto, uma pessoa que nunca se cansava. E, além de tudo isso que eu falei, tocava acordeon, era um grande músico e realmente uma pessoa que sabia celebrar a vida no seu dia a dia. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Vale a pena estudar Fernando Chassel, porque é uma pessoa fundamental na história do paisagismo brasileiro. E finalizo deixando aqui meu costumeiro abraço para todos vocês.